do pecado e do temor, doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor, céus e terras cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde o mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Vale Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, o Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queremos agradecer pela dica de saúde. Eu acho que teremos motivos para começar a cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde mental. Obrigado aos Lírios do Vale pela linda melodia apresentada. É a segunda noite da nossa programação aqui neste lugar. Vejo que hoje o número subiu um pouquinho, né? Esperamos que até ao final possamos encher esta sala até não termos lugar. Para que isso aconteça, é só cada um de nós trazer seu amigo, sua amiga para estas reuniões. Amém? E disse ontem, aqui não estamos na igreja, estamos numa sala. Isso é sala de cinema, só que nós não estamos a fazer cinema, né? Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Então, é um lugar livre, onde qualquer um pode vir, do jeito como habituou, ir aos lugares públicos. Não posso dizer vir como quiser. Não, como a pessoa se apresenta em lugares públicos, pode vir nesta sala, não necessariamente estando trajado de gala ou com aquele fato domingueiro como se estivesse a ir para a igreja. Vamos orar? Obrigado, querido Pai dos céus, por esta noite que nos concedes, para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que nos possas dirigir, em nome de Jesus. Amém. Posso ver as mãos daqueles que vieram aqui pela primeira vez? Estão aqui pela primeira vez. Obrigado, Senhor vos abençoe. Aos nossos amigos visitantes que entraram aqui pela primeira vez, os de ontem já vimos. Temos alguém que tenha vindo aqui com um amigo que está aqui pela primeira vez? Não temos ninguém. Temos os nossos amigos que nos assistem a partir de casa. Ontem fizemos a introdução deste tema. Estamos a falar sobre a história do mundo. Hoje, o nosso tópico diz a grande fuga. É o tópico número 2. Estaremos aqui por 2 semanas.
uma pequena revisão do que nós tratamos ontem. Falamos da estátua de Daniel capítulo 2, onde nós vimos que a cabeça era de ouro, representando Babilônia, e o peito e os braços eram de prata, representando o Império Medo-Persa. Babilônia reinou esse império de 606, mais ou menos, até 539, Medo-Persa de 539 até 331. Depois seguiu-se o Império Grego, que é representado pelos lombos de bronze, que foi de 331 até ao ano 168. Depois seguiu-se o Império Romano de 168 e até a sua 168 a.C., até a sua derrocada em 476 ano domínio, ou nossa era. E vimos os pés misturados ferro e barro, que representam os reinos divididos, e isso vem até aos nossos dias. Ontem vimos como na profecia bíblica, como uma pedra desprendeu-se sem auxílio de mão alguma, e esta pedra, sem auxílio de mão alguma, bateu a estátua nos pés, né? Não bateu na cabeça, porque o reino de Deus, que é representado por esta pedra, ele se estabelece no período em que o mundo está dividido em pequenos reinos, pequenas repúblicas, pequenos países. Mas esta pedra não esmiuça apenas os pés de barro e ferro, esmiuça toda ela, incluindo a sua cabeça. Ontem expliquei que até aos nossos dias existe algo da Babilônia que ainda subsiste, existe algo do Império Medo-Persa que ainda subsiste, existe algo do Império Grego que ainda subsiste e também dos romanos que ainda subsiste, e tudo isso será esmiuçado com a vinda do Senhor Jesus, quando ele estabelecer o seu reino. Hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Especificamente, vamos dar mais detalhes sobre o reino da pedra, a pedra que fere a estátua nos pés. Começarei por ler esta citação que retirei do livro de Frederick Mellens, intitulado Ano 2000, Fim ou Continuação. Ele diz o seguinte: na verdade ele está a descrever a passagem do ano 999 para o ano 1000. Né? Sabem aquela história de 1999 para o ano 2000? E as pessoas criam que o ano 2000 fosse o fim do mundo, não é? E estamos já em 2023, o mundo ainda está aqui, ainda não passou. Curiosamente, essa crença de que o ano 2000 teria sido o fim do mundo existiu também nos anos que precederam o ano 1000. Pessoas criam que o ano 1000 seria o fim do mundo. Essa descrição diz que o Papa Silvestre é um culto, foi celebrado naquela noite de 999, se ergueu diante do altar maior. A igreja estava repleta e todos se haviam ajoelhado. O silêncio era tão grande que se ouvia o roçar das mangas brancas do Papa, movendo-se diante do altar, e havia ainda um outro ruído. Era o som que parecia medir os últimos minutos dos 1000 anos de existência da Terra, desde a vinda de Cristo. O Papa Silvestre não pronunciou uma palavra sequer. Parecia imerso em oração, com as mãos elevadas ao céu. O relógio seguia o seu tic-tac. Como crianças amedrontadas em meio à escuridão, todos que estavam na igreja permaneciam com o rosto voltado para o chão e não ousavam levantar os olhos. O suor cobria muitas frontes frias e os joelhos e os pés tornaram-se dormentes.
Então, de repente, o relógio cessou o seu tic-tac. Entre os adoradores ali reunidos, começou a formar-se um grito de terror. Eu parei por aí. Se você quiser ler esse livro, vai perceber que naquela noite há pessoas que desmaiaram de terror. Na verdade, algumas pessoas até morreram, porque aquela expectativa de que o ano 1000 seria o fim do mundo, e isso seria às 0 horas do ano 1000, com esse terror que as pessoas tinham nas cabeças, algumas pessoas perderam suas vidas, infelizmente. Como será, na verdade, o fim do mundo? Alguns acham que o fim do mundo virá por meio de um asteroide. Algum corpo celeste vai se chocar com a nossa Terra, então será o fim do mundo. A vida deixará de existir. Alguns acham que será uma guerra nuclear. Estamos agora na confusão de Rússia e Ucrânia. As grandes potências, na verdade, se afunilam nesses dois países. Alguns acham que alguma bomba nuclear vai ser lançada por uma dessas potências e vai acabar com toda a raça humana, incluindo as pessoas que lançarem a bomba. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a Bíblia nos assegura, sim, alguém pode lançar uma bomba nuclear como aconteceu em 1945, mas nunca Deus permitirá que alguém dizime a raça humana ao todo, pois quando Cristo voltar a este mundo, encontrará seres humanos, encontrará também as outras criaturas. Alguns acham que alguma epidemia, lembram-se de Covid-19, que parece estamos nos esquecendo dele. Alguns, até esses chamados profetas de desgraça por alguns, já pregoavam que aquela epidemia era para o fim do mundo. Mas, curiosamente, nós conseguimos resistir, ainda estamos a resistir, estamos aqui. Alguns acham que alguma calamidade cataclísmica, talvez um tsunami, ou um furacão, ou um terremoto vai acabar com a raça humana. Mas como será o fim do mundo? Como será o fim do mundo? A Bíblia nos diz no livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para os que estão lá fora, quando ouvem falar do fim do mundo, estão a falar de alguma coisa da qual tem que se ter medo. Quando nós falamos do fim do mundo, na verdade, nos referimos à bendita esperança, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa para nos assustar, porque o fim do mundo, ele dar-se-á com a segunda vinda de Jesus Cristo. E nesta noite nós vamos examinar alguns detalhes que vão rodear a segunda vinda de Jesus. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. E isso só vai acontecer com a segunda vinda de Cristo. Mas este fenômeno da segunda vinda de Cristo, ele é acompanhado por uma grande promessa. Jesus deixou uma grande promessa quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E disse mais: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a nossa esperança, ela é baseada na promessa que Jesus deu a seus discípulos, pois ele disse: eu voltarei outra vez, eu virei outra vez, não para vir passear pelas artérias da cidade de Maputo, ou passear em Nova York, ou passear em Tóquio, não, voltarei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse: porque na casa de seu pai há muitas moradas, um dia nós iremos morar nas mansões celestiais. Pode ser que você não tenha lugar onde dormir, pode ser que você não tenha onde reclinar a cabeça, lute para melhorar a sua vida, mas também saiba
que existe uma grande promessa. A promessa de nós morarmos nas mansões celestiais, cujo construtor é o próprio Deus. Mateus capítulo 24, versículo 4 e verso 5, a Bíblia diz: respondendo disse Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus nos deixou um alerta. Vocês podem entrar na internet, se diz googlar, né? Só entrar, googlar na internet, falsos cristos, há de aparecer uma lista interminável de falsos cristos, pessoas reais que vivem até no nosso tempo, que se consideram que são Jesus, né? Dizem, eu sou Jesus. Estão a viver nesta terra aqui. Existem vários. Fui numa dessas páginas, consegui encontrar uma lista de mais de 30 cristos que vivem nos dias de hoje na face da terra. Mas Cristo já havia nos advertido, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo. Muitos virão e dirão, eu sou Jesus, eu já voltei. Não espere mais a segunda vinda, não espere mais o fim dos tempos, porque já estou aqui. Só vou melhorando as coisas pouco a pouco e vocês verão que as coisas vão melhorar. Contrariamente a esses pregoeiros, o que temos assistido em nossos dias é que as coisas vão de mal a pior. Jesus ainda não veio, mas a sua promessa, ela ainda é válida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, disse, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. As pessoas em nossos dias correm atrás dos milagres. Algumas pessoas até pensam que operar milagres é prova de que esta pessoa está na verdade. A Bíblia nos diz que até o próprio diabo faz o quê? Opera milagres. Então alguém operar milagres de cura, alguém te prometer que você que não faz filho vai conceber, vai ter uma criança daqui a um ano, não é garantia de que essa promessa venha de Deus, pois o diabo também pode fazer essas promessas e o diabo também pode cumprir com suas promessas, porque afinal de contas ele tem um objetivo. Usa essas promessas apenas como cavalo de batalha, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo que o diabo tem? É de congregar maior número de pessoas para se juntarem com ele no fogo eterno, no fogo da perdição. Espero que você não seja enganado por ele. Mateus capítulo 24, versículo 26 e 27. Jesus disse, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, a primeira característica que vamos sublinhar nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo, que vai marcar o fim do mundo, se assim quisermos dizer, é que a vinda de Cristo é um evento literal. Não é um evento espiritual. Ele não vai voltar em espírito. Não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma imaginação, mas é um evento literal. Pois disse Jesus, assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda de Jesus. Já lemos este texto que diz, aguardando a bendita esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda característica que vamos sublinhar nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo é que a vinda de Cristo é um evento pessoal. Lembram-se daquele dia, em Atos capítulo 1, quando Jesus, abençoando os seus discípulos, depois ele foi arrebatado, foi subindo para as alturas. E os discípulos olharam enquanto Jesus subia para os céus e eles mantiveram seus olhos fitos nas alturas.
Mas uma nuvem chegou e fechou, eles não podiam mais ver Jesus. Mas mesmo assim eles continuaram com seus olhares para as alturas, esperando que a nuvem se movesse e eles pudessem contemplar novamente ao seu Senhor Jesus Cristo. Foi então que 2 anjos se colocaram ao seu lado. O verso 11 do capítulo 1 do livro de Atos, eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, aquele que há de vir é aquele que foi. É o mesmo Senhor Jesus. O mesmo. Aquele que nasceu aqui na terra como homem. Aquele que viveu nesta terra por cerca de 33 anos. Aquele que caminhou. Aquele Jesus que conversou com a mulher samaritana lá no poço. Aquele Jesus que curou os cegos. É esse mesmo que está nos céus. É esse que vai voltar. Pois os anjos confirmaram que ele voltará do mesmo jeito que para o céu o viste subir. Não somente isso, a terceira característica que vamos sublinhar nesta noite é que a vinda de Cristo é um evento visível. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, eu costumo dizer, nós temos um encontro marcado. Um encontro com Jesus Cristo. Quer você creia, quer não, existe um encontro marcado com o Senhor Jesus. Alguns chegarão lá de sobreaviso, sabem. Chegarão nesse encontro com a consciência limpa, porque sabem desse encontro. Outros ignoram, não sabem, mas mesmo assim, o encontro que Jesus marcou é com toda a raça humana, pois diz a Bíblia, todo o olho verá. E não existe nenhuma palavra mais inclusiva do que a palavra todo. Quando a Bíblia diz todo olho, está dizendo todo olho. Quarta característica, vamos sublinhar a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 16, versículo 18, é que é um evento audível. Diz o texto que mencionei aqui, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Este terremoto vai envolver a segunda vinda de Cristo. E haverá barulho de arcanjos, haverá o soar de trombeta, não é? Diz mais a Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, sublinhe, com o alarido, e com a voz do arcanjo. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento audível. Não somente isso, quinta característica que nós vamos sublinhar, lendo Mateus capítulo 24, versículo 30 e versículo 31, é que a vinda de Cristo será um evento glorioso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então Jesus não vem sozinho, ele vai esvaziar os céus, pois ele virá com todos os anjos do céu e descerá a esta terra. Haverá o soar da trombeta, haverá muito barulho, haverá muito ruído. Jesus voltará na sua glória. Será um evento glorioso. Então ninguém que não poderá ver esse evento, pois será envolvido de muita glória. Sexta característica que quero sublinhar nesta noite é que a segunda vinda de Cristo será um evento decisivo. Apocalipse capítulo 19, versículo 14 a 18, diz: e seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E
no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Continua a Bíblia, diz: e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Graças a Deus que você está aqui nesta noite e você se prepara para aquele dia. Então você não será a carne para as aves se banquetear, pois você será convidado na festa, não para ser carne, mas para cear com o Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento decisivo. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Sabiam vocês que nossas palavras, até as nossas palavras, são registradas no céu, e nós vamos enfrentar isso no dia de juízo? Judas, versículo 15, 14 e 15, nos diz que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e vai condenar aqueles que não se prepararam para esse dia. Mateus 13, versículo 49, nos diz: assim será na consumação dos séculos. Em outras palavras, assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Existem na terra apenas dois grupos: os maus e os justos. Os justos e os injustos. Os bons e os maus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Então, a vinda de Cristo é um evento decisivo. As coisas não vão permanecer assim como nós as vemos. Existem alguns que ensinam que Jesus já veio há alguns anos atrás, no século passado. Está estabelecendo o seu reino sobre a terra. As coisas estão a melhorar pouco a pouco. Mas o que nós estudamos nas Sagradas Escrituras é que quando Jesus vier, as coisas não permanecerão as mesmas. As cidades que nós as vemos hoje serão destruídas. Os carros que nós vemos hoje não serão de nenhum proveito. Os aviões que nós usamos hoje para viajar não serão de nenhum proveito. Até a comida que hoje nós consumimos não será de nenhum proveito. Pois a vinda de Cristo vai marcar a viragem de todas as coisas. Ele vem para pegar os seus para o lar. Sobre isso, vamos desenvolver um pouco mais amanhã. Peguei uma citação do livro O Grande Conflito. Aliás, é o livro que está sendo amplamente distribuído. Se temos um visitante aqui que ainda não recebeu o livro Grande Conflito, na saída é só nos contactar. Você vai poder receber a sua cópia desse livro. A sua leitura promete muito. Uma citação retirada desse livro diz: surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e acima pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor. Vamos para o lar. O nosso Senhor vem. O nosso Senhor Jesus está voltando. Diz mais esse livro com antífonas de melodia celestial. Temos músicos aqui. Uma antífona
é uma das principais características do livro de Salmos, antífona, onde temos o cantor-mor, ou o regente, que canta uma parte e a congregação repete a outra parte, repete, não é? Temos este canto, depois aquele canto. Esse canto, o grupo canta. A esse estilo de música chama-se antífona, não é? Então, com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber seu esplendor. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele. E todas as montanhas e ilhas se movem do seu lugar. Esse é o grande conflito, páginas 640 a 642. Você pode ir ler lá em casa, continuar a leitura. Deixa-me dizer, para concluir, 2 grupos vão se destacar na segunda vinda de Jesus. O primeiro grupo, como disse antes, é daqueles que não estão preparados. Vivem como se eles não devessem prestar contas nem ao próximo, nem a Deus. O que vai acontecer com estes, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 14 até o verso 16, é que essas pessoas não preparadas, essas pessoas que não entregaram suas vidas nas mãos do Senhor Jesus, vão procurar correr, se esconder debaixo das montanhas. Deixa-me trazer no contexto da cidade de Maputo, debaixo dos prédios. Imagine você correr para a base do prédio 33 andar e pedir ao prédio que caia sobre si, porque não quer ver aquele que está sentado sobre a nuvem. É o que a Bíblia nos diz, é o que vai acontecer naquele dia. Eu espero que você não esteja nesse grupo, porque existe outro grupo que é descrito em Isaías capítulo 25, versículo 9, que diz: naquele dia dirão os preparados, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. O nosso Senhor vem vindo, o nosso Senhor está voltando. Esse será o verdadeiro fim do mundo. E Jesus quer que quando ele voltar naquele dia, você não esteja do lado daqueles que correm, fogem e por fim morrem, mas você esteja do lado daqueles que, com seus pés firmes no chão, vão levantar o seu rosto para as alturas e vão dizer: aquela nuvem é o nosso Senhor Jesus que está voltando. Nós o aguardávamos por muito tempo, sofremos nesta terra, mas o dia do sofrimento, o fim do sofrimento é chegado. Nossos pais, nossos avós morreram, mas o dia é chegado em que nós iremos rever aqueles que dormiram antes de nós. Talvez você nesta noite, estando aqui nesta sala, queira fazer esta oração especial: Senhor, inclua-me na lista daqueles que te vão receber com júbilo. Talvez você esteja me assistindo a partir de casa e também queira dizer: Senhor, me aliste naqueles que te receberão com júbilo quando tu voltares nas nuvens do céu. Se este é o seu pedido, se este é o seu desejo de querer receber Jesus quando ele voltar nas nuvens do céu, para levar os seus para viverem com ele nas alturas, por que não se colocar em pé enquanto nós falamos com Deus através da oração? Você que está aí em sua casa ou está no seu smartphone,
a assistir a esta palestra, por que não baixa o seu rosto em reverência a Deus, enquanto nós falamos com Ele, através da oração, e abre o seu coração e entrega o seu coração a Deus. O resto Ele fará por ti. Vamos orar. Querido Pai dos céus, te agradecemos nesta noite por este maravilhoso momento que nos concedeste, de nós aprendermos a Tua Palavra. A Tua Palavra nos disse nesta noite que o fim do mundo virá, mas não virá da mesma maneira como o mundo tem apregoado por aí fora, pois quem dará o fim de todas as coisas será o Senhor Jesus, na Tua breve volta a este mundo. Quero, Senhor, orar de uma maneira especial por esta mulher, esta mãe, por este pai, por este homem, por este jovem, por esta criança que neste momento, Senhor, acompanhou esta palestra nesta noite, nesta hora, e abre seu coração de par em par para a entrada do Teu Santo Espírito. E quero dizer de todo o coração: Senhor, toma-me e usa-me do jeito como Tu queres. Me transforme segundo a Tua vontade. Ó Senhor, receba Teus filhos e filhas nas Tuas mãos e os transforme segundo o Teu santo poder, e prepare-lhes para o encontro contigo, para a vida eterna. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado. Senhor vos abençoe.